Bom dia, gente. Tenham um lindo dia, um maravilhoso dia, um excelente dia. Às vezes a gente se acorda meio para baixo, meio chateado com algumas coisas que não dão certo na nossa vida, que a gente acredita que não está dando certo na nossa vida. Só que depois a gente tem que mudar essa percepção para que nosso dia se torne maravilhoso, que nosso dia se torne excelente. Hoje eu vim falar com vocês dentro do nosso contexto aqui, que é sobre como transformar estresse extremo em prosperidade através da biopsicologia, principalmente para os professores que estão aí próximos aos dias letivos. Então volta a rotina, volta os padrões, volta tudo no dia a dia, as cobranças que o próprio professor faz de si. E eu quero trazer aqui para vocês mais pensamentos reflexivos. Ou seja, eu não sou dona da verdade, mas alguém que traz temas que faz com que vocês possam pensar, para que vocês possam refletir no dia a dia. Então, mais um dia da nossa aula, né, reflexiva sobre acorrentados por padrões. Vou escrever aqui, para quem estiver chegando na nossa live saber o assunto, acorrentados por padrões. Bora lá mandar aviãozinho para mais pessoas participar da nossa aula maravilhosa aqui, desse nosso compartilhar. Bom dia, amor, que está sempre aí, né, me prestigiando. Seja bem-vindo. Bora lá mandar aviãozinho. Bora lá. Gente amada. Vamos se dar esse tempo maravilhoso. Começando aqui, acorrentados por padrões. Muitas vezes nós queremos aquele estereótipo que a gente vê aí nas redes sociais ou na televisão. Queremos nos enquadrar dentro desses padrões, quando na verdade esses padrões não nos trazem felicidade, porque a gente fica escravo, né, desses padrões, nos tornamos escravos. E com essa escravidão, né, mental, nós abrimos portas e janelas killers das emoções. Começamos a entrar num padrão de estresse, e esse estresse ele nos leva à ansiedade, nos leva à depressão, porque a gente quer entrar nos padrões, os padrões que a gente acredita que seja ideal, uns padrões elencados pela sociedade. Então nós temos que ter a humildade. Eu fiz anotações aqui para que a gente não fuja do assunto. Gente, eu adiei a live um pouquinho por causa do barulho. Então era para eu ter começado às 10 em ponto, eu dei um tempo, só que não adianta, o barulho aqui da construção do pessoal aqui não vai parar. Então a gente vai ter que se adequar a esse barulho, tá? Estão me escutando bem? Ter coragem para reprogramar a rota. Sempre quando a gente deixa de ser autor da própria história, que a gente foge do eu, do eu do conhecimento, né? Do autoconhecimento, que a gente perde a noção da nossa identidade, dos nossos propósitos de vida, nós acabamos nos sentindo perdido, nos perdemos, né? No emaranhado das situações do cotidiano, acabamos perdendo a nossa identidade, perdendo o nosso propósito de vida. Nós temos que voltar ao autoconhecimento, a buscar a nossa identidade para seguir o nosso propósito de vida, para que a gente seja autor da nossa própria história. Vivemos em uma sociedade livre, e essa sociedade livre não é livre no sentido de libertinagem. Nós temos que viver numa sociedade livre, onde a gente possa ser o autor da própria história, onde a gente não fique preocupado só em seguir padrões, em ser aceito pela sociedade, se preocupar com o que o outro está pensando de mim, se preocupar com o que o outro está pensando sobre as minhas atitudes, mas seguir os padrões que eu acredito que seja bom para a minha identidade, para o meu propósito. Porque geralmente as pessoas querem te dominar, te acorrentar dentro dos padrões que elas acham ideal. Muitas vezes, quando tu tenta sair desses padrões, elas te
e tu começa a fazer um olhar mais significativo para si, elas começam a te achar que tu é narcisista. E narcisismo é totalmente diferente de quando tu começa a ter um olhar diferenciado para si. Narcisismo é tu querer que o mundo seja teu escravo, que o mundo satisfaça as tuas necessidades. Isso é narcisismo, né? É tu manipular as pessoas para fazer o que tu quer e não tu querer viver a tua própria vida, tu tomar decisões pelas coisas que tu deseja, né? Se tu não quer fazer algo, não é com grito, não é alguém berrando contigo, gritando contigo que vai impor, porque às vezes tu aceita para te não entrar em divergência com alguém. E aí tu aceita fazer o que o outro quer, sendo que tu tá dizendo não de novo para ti. Claro que às vezes a gente precisa dizer algum não para si, pelas nossas vontades. Por exemplo, eu quero dormir até mais tarde hoje, mas eu sei que se eu levantar mais cedo, eu vou realizar uma tarefa que está alinhada ao meu propósito. Então eu estou dizendo não para mim para uma coisa, mas estou dizendo sim para outra. Mas quando a gente diz não para todas as áreas da nossa vida, para agradar o outro, para satisfazer as outras pessoas, nós estamos nos ferindo, abrindo cicatrizes que depois não tem mais como fechar. Porque a gente se torna escravo da sociedade, escravo das pessoas, né? Se torna um boneco dominado pelo outro. Então nós temos que sanar também, dizer assim, isso que eu estou dizendo sim para o outro, eu também estou dizendo sim para mim. Então quantas vezes a gente diz não para nós e acabamos dizendo sim para o outro? Só que esse sim, ele tem que ser mútuo. Às vezes, claro, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Não podemos querer tudo para nós, porque daí sim é um narcisismo. Mas não dizer não para tudo para nós, né? Para agradar o outro, para ser aceito pelo outro, para ser amado pelo outro. Porque quando eu só penso que o outro tem que me amar, eu só penso que eu preciso do amor do outro, acabo que... Bom dia, Pri, seja bem-vinda. Quando eu tenho que sentir o amor apenas do outro, eu estou dizendo não para mim, eu estou baixando a minha frequência, eu estou me implodindo. E muitas vezes isso vai juntando, né, vai borbulhando, aquelas vozes, como eu falei ontem, as vozes na nossa mente vão borbulhando, e aí eu vou indo para o estresse extremo. Ou eu desenvolvo uma ansiedade, ou eu desenvolvo síndrome do pânico, ou eu desenvolvo a depressão. Mas quando eu penso que eu tenho que dizer o sim para o outro, quando eu estou dizendo também sim para mim, eu também quero fazer isso, eu estou concordando contigo porque eu também acho que está certo, eu também acho que tem que ser assim. Então, quando eu digo sim, eu tenho que dizer sim para ambos. Quando eu digo não, eu tenho que dizer não também. Sabe, aquele não, eu não estou me sentindo feliz de fazer isso, porque se eu disser sim para o outro e eu ficar infeliz, eu vou baixar minha frequência, eu vou me destruir, eu vou me machucar, eu vou me ferir, e às vezes tem ferimentos na vida da gente que mesmo que tenha cicatrizes, elas não curam por dentro. Essas cicatrizes, elas ficam ali o tempo todo te lembrando dos nãos que tu disse para ti. Então a melhor coisa é nós dizermos sim para o outro, mas sim para nós também. Nós temos que assumir o papel da nossa história, nós temos que ser o personagem da nossa história, o personagem principal. Então como é que eu me torno o personagem principal da minha história? Eu não estou falando da história do outro. Claro que eu participo da vida do outro, da história do outro, porque as pessoas são feitas de histórias. Mas como que eu estou participando da história do outro? Eu não preciso ser o ator principal da história do outro, mas eu tenho que ser o ator principal da minha história. Então, será que eu estou deixando de ser o ator principal da minha história para ser o coadjuvante da história do outro? Não. Eu também tenho que fazer o que diz respeito a mim, né? O que está. Eu não posso dizer não para mim, não posso dizer não para o outro, sendo que ele é o personagem da história dele, ele que vai colher os frutos. Quando eu digo não, eu posso dizer o não quando eu vou ter que agir, quando os resultados vão vir para mim, né? Por exemplo, se eu tomei uma decisão
Eu não vou fazer e outra pessoa quer que tu faça aquilo que ela quer que tu faça. Só que daí tu faz a pergunta seguinte: tá, os resultados do fruto que eu vou dizer sim pro outro, ele que vai colher ou sou eu que vou colher esses resultados? Se for tu que vai colher, tu vai analisar se vai ser favorável ou desfavorável a ti. Se for desfavorável a ti, vai com toda honestidade e diz não para essa pessoa. Então tem que ter cuidado sempre da gente dizer, né, o sim ou dizer o não. Isso tudo baixa a frequência, isso nos leva à depressão. As pessoas querem te dominar, te acorrentar muitas vezes, porque elas querem ser dona da tua vida. E isso a gente tem que analisar, que ninguém é dono da vida de ninguém. Nós somos autores da nossa história, nós somos donos da nossa vida aqui na Terra. Porque depois que a gente partir da Terra, fica o nosso corpo aqui, o nosso corpo físico. Ninguém consegue ser próspero sendo escravo do domínio da mente killer. Quando a gente começa a dizer sim para as pessoas e esse sim começa a nos ferir, nós nos tornamos personagens que abrem a janela killer das emoções. As emoções negativas, as emoções ruins, as emoções que vão te trazer sofrimento, as emoções que vão te trazer dor, que não vão deixar tu viver adequadamente a vida que tu nasceu para viver. Então nós temos que ter esse cuidado de sempre cuidar quando a gente dizer o sim ou quando a gente diz não. Nunca houve tantos escravos emocionais, segundo Augusto Cury, né? Quantos escravos emocionais dependentes do amor do outro, precisando ser amado pelo outro, precisando ser necessário pelo outro, certo? Então, assim, ó, nesse questionamento, quando tu começa a dizer não pro outro e dizer sim pra ti, daí tu já começa a ser, sabe quem? Narcisista. As pessoas vão te olhar, tu é narcisista, tu só pensa em ti, tudo é ao teu redor. Não é não, gente, não é não. Porque quando tu tá tão acostumado a dizer sim para todo mundo e que as pessoas não dão importância e elas não se tocam que tu só disse sim, 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 sim para ela. E só disse não, 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 não para ti. Aí quando tu começa a dizer sim para ti, aí ela se transformou numa pessoa egocêntrica, egoísta, ela só tá dizendo sim. Não, tu vai colocar na balança os teus sims e teus nãos. Quando tu começa a dizer sim para ti, teu estado emocional começa a melhorar, tu começa a sentir uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais para cima, uma pessoa sorridente, que vai trazer o quê? Vai se conectar com emoções de forma positiva com o universo. Por isso que as coisas dão certo até para as pessoas. Mas aquela pessoa tão ruim de coração, como é que dá tudo certo para ela e eu que sou boa de coração, que faço tudo para todo mundo dar tudo errado por causa disso? Ela é boa para ela, entende? Ela diz os sims da vida para ela, enquanto tu diz os nãos para ti e diz sim para as outras pessoas. E geralmente ela diz não para os outros e sim para si. Então a gente tem que ter cuidado, vamos colocar na balança, né? Vamos colocar esse pêndulo né? Ele tem que ficar em equilíbrio. Ele não pode ser nem tanto não e nem tanto sim. Vê o que é o sim que tu pode dizer pro outro que não vai te prejudicar. Se o sim que tu vai dar pro outro não vai te prejudicar, diga sim, se isso não vai fazer diferença para ti. Agora, se dizer sim pro outro vai te prejudicar lá no futuro, diga não. Tenha firmeza e diga não. E assim como tu tem que gostar do outro incondicionalmente, independente das atitudes do outro, o outro também tem que gostar de ti, independente das tuas atitudes. Só que vai ser diferente porque o outro vai começar, mas eu comecei a dizer não pro fulano, ele deixou de gostar de mim. Não, ele não gostava de ti. As pessoas gostavam de ti por causa que tu estava sempre pronta para servir, estava sempre dizendo sim para tudo. As pessoas tomaram, foi um susto quando tu começou a dizer não. Então, cuidado. Se aquelas coisas vão te prejudicar, comece a dizer o não. Mas agora, se teu sim não vai te prejudicar e vai ajudar outros, diga sempre sim.
Entende? Então tem que colocar no equilíbrio das emoções. O que vai te prejudicar, o que vai te ferir, o que não vai te ferir. Então é nesse sentido. Mentes estressadas estão sempre em estado de alerta, prontas para agir e guerrear, segundo Augusto Cury. Isso me fez pensar. Por exemplo, tem pessoas que estão sempre armadas, tu vai conversar com elas, elas sempre estão armadas contra ti, contra o que tu vai falar. Então tem que ter cuidado também com essas pessoas quando tu vai dizer o sim e o não, porque elas vão estar sempre armadas, não é porque elas te odeiam, é porque elas já passaram por circunstâncias, situações que elas também disseram só sim, se prejudicaram e agora elas aprenderam a dizer não. E quando tu vai dizer o não para elas, elas também ficam armadas. Então, muito cuidado com esses sims e com os nãos, com as pessoas que estão armadas, né, prontas para guerrear. Quando eu digo armadas, não é uma arma material, é uma arma mental. É uma arma onde tu vai entender que elas estão sempre prontas, sabe? São ríspidas. Até eu estava estudando agora essa semana, porque eu estou sempre em busca do autoconhecimento, porque a gente sempre tem dúvida se o que tu está pensando e tu está sentindo e agindo está certo. A gente fica na dúvida, porque a gente não tem uma bola de cristal, nós temos micropartículas de cristal na glândula pineal. Mas nós não temos uma bola de cristal que a gente vai conseguir ainda ver o futuro, prever o nosso futuro. Não foi aberta essa porta para a gente saber quais as infinitas possibilidades, qual delas é a mais assertiva. Não tem isso. Nós temos que fazer escolhas baseadas no tempo do aqui e agora. Por isso é importante a gente viver sempre no aqui e agora. Porque é o hoje que vai definir o que vai acontecer conosco no futuro. São as nossas decisões. Quantas coisas a gente perdeu e abriu mão por ter escolhido determinado caminho? Quantas coisas nós abrimos mão? Quantos sonhos nós abrimos mão? Só que a gente conseguiu chegar aonde a gente chegou, onde a gente está, porque a gente teve que abrir mão de outras. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. Então nós tivemos que abrir as mãos de muitas coisas na nossa vida, perdemos algumas coisas por ter feito escolhas de outras. Então nós temos que sempre ter o cuidado de que sempre iremos perder algo para ganhar algo. Não no sentido de, eu tenho que perder sempre para ganhar alguma coisa, não. É porque quando nós fizemos escolhas na vida da gente, nós deixamos de escolher outras e acabamos perdendo essas que a gente deixou de escolher. Perdas, não uma perda de forma negativa, que nós não vivemos aquilo que nós não escolhemos. Então isso faz parte da nossa trajetória, do nosso processo de vida, da descoberta da nossa identidade, da descoberta do nosso propósito de vida. E outra coisa, não existe ferramenta, tem ferramentas que elas te ajudam a refletir, mas não existe uma ferramenta ou manual pronto, vai dizer, tu segue esse manual que tu vai descobrir teu propósito de vida agora. Não existe isso. A descoberta do nosso propósito de vida está no processo, está na caminhada. É quando nós estamos no trem da vida, com a subida e descida das pessoas que sobem e descem no nosso trem da vida, é que a gente vai descobrindo o propósito. E às vezes ele está a um palmo do nosso nariz e a gente não percebe. Às vezes o nosso propósito e nossa identidade, ela está ali no espelho. É só parar para olhar, é só parar para fazer perguntas. Faça muitas perguntas para ti. Não tem as respostas não te levam às descobertas. O que te leva às descobertas são as tuas perguntas, as perguntas que tu faz, porque as respostas estão dentro de ti. Então tenha muito cuidado. Gente, hoje eu não vou me estender muito, porque pelo jeito o pessoal vai fazer mais barulho aqui. Tá muito mais barulho, fica complicado. Então eu vim para esse lugar que é mais tranquilo, porque onde eu estava tinha mais barulho ainda, tá? Então eu tô pensando em encerrar a nossa live por aqui. Eu só não quis deixar de marcar estar aqui no nosso encontro de todas as manhãs. Estou fazendo no horário das 10, mas eu acredito que eu vou ter que mudar, vou ter que fazer mais cedo, mas eu deixo avisado ali no Stories, por causa dos locais onde eu fico. Parece que assim o pessoal decide, né, buscar fazer o barulho no momento que a gente está aqui conversando. Bom dia, Magdala, seja bem-vinda.
Seja bem-vinda. Quero deixar até um convite aqui para Magdala, para nós voltar a fazer as nossas lives aí com esses temas. Como transformar o estresse extremo em prosperidade através da biopsicologia, onde eu vou trazer também pessoas que irão ajudar na descoberta aí da identidade, do autoconhecimento, do propósito de vida, das transformações, nas escolhas dos processos na nossa vida, o saber dizer sim e o saber dizer não. Então eu vou trazer aqui muitos convidados também para esclarecer, porque assim, quando a gente entra em processo reflexivo diariamente, nós paramos aqueles segundos para pensar, porque muitas vezes quando a gente abre uma live, nós trazemos a nossa experiência de vida. A Magdala aceitou o convite, vamos marcar aí, vamos nos chamar e vamos marcar. Então as pessoas entram nesse processo de eu quero descobrir a minha identidade, eu quero descobrir o meu processo de vida, e ele está no aqui e agora, e é durante a vida que tu vai descobrir. Tu não nasce com o manual pronto, é no processo, são as afinidades, são as coisas que acontecem contigo. Por exemplo, eu trago as minhas vivências aqui, eu trago as vivências das pessoas, eu trago artigos científicos, resultados científicos de pessoas que atravessaram determinadas situações e como que elas enfrentaram essas situações. Porque nós queremos, todo mundo tem problema, por menor que seja, mas qual é a nossa dúvida? Como enfrentar os problemas, como ter resultados através de determinadas atitudes, de determinados procedimentos. E muitas vezes, quando a gente está em busca, do por que tanta coisa dá errado na minha vida, por que acontecem certas coisas na minha vida, e eu abro uma live e tem alguém que tem algum assunto, que passou por determinada situação semelhante à minha, que tem resultado, eu vou conseguir, através dessa pessoa, refletir sobre a minha vida, do porquê que tem tanta coisa dando errado, e vou tentar adequar aquele resultado à minha realidade e provavelmente eu vou ter um resultado favorável. Então eu sempre vou trazer aqui temas ligados como transformar o estresse extremo em prosperidade em todas as áreas da minha vida, através da biopsicologia, porque foi através da biopsicologia que eu encontrei resultados significativos, coisas que davam sempre errado, e aí eu dei um stop na minha vida e pensei assim, eu tenho que transformar, e fui buscar mais conhecimento. Apesar de mais de 20 anos estudando, analisando o comportamento humano, porque eu trabalhei na área da saúde, trabalhei na área da educação, lidando com o comportamento humano, mesmo assim, tendo conhecimento, eu não tive atitudes que pudessem trazer resultados favoráveis. Eu tive atitudes na minha vida em decorrência de eu estar sempre dizendo sim para o outro, e os resultados foram desfavoráveis à minha vida. E como que eu transformei isso? Como que eu consegui fazer essa transformação na minha vida? É isso que eu quero trazer, essas reflexões para vocês. Trazer esses resultados da vida de outras pessoas, o que elas aconteceu na vida delas e quais os resultados elas tiveram para poder ajudar muita gente. Porque muitas vezes, pessoal, eu não tive com quem contar as minhas situações, porque eu tenho um problema assim aqui. Eu sou muito fechada e não buscava ajuda profissional também. E eu fui buscar, no conhecimento científico, eu fui buscar nos livros. Eu digo, não, alguém passou por isso e alguém tem a resposta para os meus problemas, eu tenho que achar. E foi assim que eu fui descobrir a biopsicologia. Eu consegui unir através da biopsicologia a ciência e a espiritualidade, porque tem muita gente que só puxa para o lado da ciência e tem muita gente que só puxa para o lado da espiritualidade. E eu consegui unir, entender a união dessas duas, como que eu chegava a resultados com a união dessas duas. E é isso que eu quero ensinar para vocês nos próximos dias, como tu vai encontrar através da biopsicologia. Só que não adianta tu ir buscar livros e materiais sobre biopsicologia, porque por mais que tu busque esse material, e se tu não tiver conectado com a essência desse contexto todo, tu só vai ler e não vai conseguir aplicar na tua vida diariamente. Tu precisa de alguém que traga essa ferramenta de uma forma mais clara.
Porque a biopsicologia, quando tu começa a ler, ela te traz muita questão científica, sabe? Mesmo trazendo a espiritualidade, ela é muito no São Tomé. Então, quando a gente traz a biopsicologia de uma forma que a gente vai deixar com que esse pêndulo fique no equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade, tu vai entender que tudo não está só no mundo espiritual e nem tudo está só no mundo material. Está também, vou dizer para vocês assim brevemente, está no nosso corpo, na nossa alimentação, nos nossos pensamentos, está no campo energético, nas pessoas que eu convivo, no ambiente, no que eu desejo. As pessoas que eu convivo, será que elas estão alinhadas ao mesmo meu propósito, aos meus objetivos, ou elas estão me segurando de alguma forma, ou eu estou me deixando segurar de alguma forma? Então, são muitos detalhezinhos que tu só capta depois de muito estudo. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, compartilhar essas lives com vocês em relação a isso, certo? Então eu vou fechando a minha live por aqui. Tá? Um beijo de luz a todos. Tenham uma ótima terça-feira, um ótimo dia, uma ótima semana. E amanhã eu retorno. Só que eu vou deixar aqui nos stories, que eu vou descobrir aqui que horas que vai começar a obra do povo aqui. E aí eu vou fazer mais cedo as minhas lives, certo? Um beijão de luz a todos. Fiquem com Deus e que nosso dia, o meu e o teu, seja excelente. Beijão, fiquem bem.